Olimpíadas, Rio de Janeiro, Brasil 2016. A contagem regressiva já foi há 15, 20 dias atrás, né? Já estamos na ressaca, comemorando esse feito fantástico que o Brasil promoveu para o mundo quando muitos não acreditavam. Talvez, até nós, até você, talvez não botássemos fé que o Brasil tivesse tanta competência para fazer uma Olimpíada da tamanha grandeza que foi proporcionado no Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Sensacional! E as Olimpíadas, na verdade, já começou lá 776 anos antes de Cristo, lá na Grécia. Se a gente buscou um pouquinho, vamos pesquisar, como é que surgiu as Olimpíadas? Surgiu em épocas de guerras. Se parava um período dos combates, dos conflitos, para se fazer esporte, para dar um tempo para as comunidades, as nações refletirem que nem tudo tinha que ser guerra, que tinha que ter harmonia, que também tinha que ter o bom esporte, as boas modalidades. E isso lá atrás foi acontecer com toda essa referência na abertura dos Jogos Olímpicos. O presidente, o secretário-geral da ONU, disse o seguinte: precisamos 7 dias antes de paz e precisamos 7 dias depois da Paralimpíadas também de muita paz. Porque além da competência que nós não esperávamos, se imaginava que o Estado Islâmico, que tanto se fala, o terror do mundo, que vive matando pessoas inocentes, pudesse também atingir o Rio de Janeiro ou o Brasil. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque nós fomos também competentes com a segurança, com as Forças Armadas. Estamos bem, sim. Ocorreram algumas coisas no Rio de Janeiro? Sim. Algumas lambanças? Sim. Mas, no geral, foi extremamente positivo. E vai ficar esse legado importante. Muitas obras que terão que ser, sim, aproveitadas pelo esporte, pelas competições, pelos treinamentos, pelos trabalhos de base. E é em função disso tudo que aconteceu nas Olimpíadas que nós estamos aqui com o Geberton Firmino, o nosso professor do atletismo de Rio do Sul. O Geberton Firmino, que é gente da nossa casa, que é filho do nosso Osmar Bernardo Firmino, nosso amigo da velha guarda. E quando, né, o estimado Firmino, o arco-íris dava em preto e branco, o pó só dava na prateleira. E da sua mãe, a Ivanilde Krieger, a nossa conhecida pinga, muitos anos no nosso antigo Banco do Estado de Santa Catarina. Tem a irmã Bruna Luiza, casado com a Glaucia Cani, e eles têm uma filhinha, a Martina, com 1 ano e 8 meses. E ele vem com esse trabalho há muitos anos, como atleta, com 14, 15, 16, 17 anos. Virou professor, conquistou muita coisa como atleta e conquistou muita coisa como professor. Professor de atletismo, que Rio do Sul sempre foi forte, que teve lá na década de 70 e 80, para encerrar essa abertura, e o estimado Firmino e os nossos estimados de Rio do Sul, professor Luciano, que é onde o nosso estimado Geberton começou. O professor Luciano foi o seu guarida, o seu aparato, o seu mentor, o seu instrutor, aquele que lhe orientou. E o professor Luciano fazia atletismo conosco. Na época do Firmino, do Áureo Ademir Tambosi, do Celcinho Silveira um pouco mais na frente, da Ieda Yupa um pouco mais na frente, o Enio Padilha também um pouco mais, o professor Santos da nossa época, a Magdi Vaz, o Paulo Paulino Machado, Miguel Raimundo de Taió, Marília Seifer, Shirley, Marilise, Luciano Yuri, como eu falei, o grande professor, Célio Brauzito, saudosa memória, já está no andar de cima, Sávio Domingos Sávio da Barra do Trombudo, o grande artilheiro do futebol brasileiro e que no atletismo foi sucesso, não só em Rio do Sul. Em todo o exército brasileiro, ele ganhava tudo no atletismo. Osmar Firmino, Ateris Hermiani, Luiz Antônio de Satrierweiler, Arthur, Haroldo Schink, hoje radicado lá em Presidente Getúlio, Lúcia, Denise, Laura e tantos outros que a gente não conseguiu, talvez, memorizar para botar no nosso roteiro, para se lembrar que lá outrora, em 70, 80, Rio do Sul também era muito forte, sim, no atletismo. Os Jogos Abertos, que naquela época eram o glamour no estado de Santa Catarina e para o Brasil, e que hoje a gente sabe que muita coisa precisa
para melhorar. Mas o nosso atletismo, o nosso esporte amador, da nossa Fundação Municipal de Esportes, está sendo bem feito sim. Algumas modalidades com alguns problemas e algumas modalidades muito bem. Isso faz parte, porque você trabalha com crianças lá da base, vem, até se tornar atletas adultos, que vão disputar jogos abertos, de regionais, e joguinhos, e vão buscar também um lugar ao céu. Lá em cima, quem não quer estar numa Olimpíada? Quem não quer estar num campeonato brasileiro, num campeonato mundial? E por isso que nós vamos falar muito aqui sobre isso com o nosso estimado Geberton Firmino, filho do nosso estimado Firmino, aquele grande goleiro do futsal, do futebol de campo e da pinga, como a gente conheceu muito. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que agradeço, Neri, né? Obrigado aí por dar um espaço, oportunidade. A gente tá falando um pouquinho dessa caminhada aí de 25 anos no atletismo aqui no nosso município de Rio do Sul, né? E a gente agradece mesmo de coração. Eu estava observando aqui, estimado, quando acabou as Olimpíadas, eu já vinha, você estava num roteiro nosso, meu diretor, a gente tem um roteiro de alguns assuntos. E o Geberton estava no nosso roteiro desde o ano passado, mas tinha que ter um momento. E eu acho que o momento casou bem, né? As Olimpíadas foi um show. E como a gente faz um grande trabalho, nada melhor do que mostrar também o nosso trabalho. Isso não tem uma comparação. Ninguém está tentando fazer um parâmetro ou um paradigma para dizer que nós também estamos tão grandes que nem não. Não, também nós sabemos e temos a sandália da humildade. Mas a gente faz um grande trabalho. E é por isso que você está aqui como nosso convidado. Estimado, você dizia que iniciou lá em 91. Conta um pouquinho dessa história, estimado. Olha, Neri, a minha história é bem bacana. Na verdade, em 91, eu comecei com o seu Luciano, no Rui Barbosa, né? Aqueles testes de calçada, ele fazia do Pinheiro lá em cima. Então, a gente era descoberto os talentos. E o seu Luciano era o professor, na ocasião, que cuidava do atletismo no nosso município. E eu fui lá fazer um teste de arremesso de peso, um lançamento de dardo, né? E simplesmente eu arremessei acima, né, dos outros atletas, dos outros alunos, das crianças. No entanto, eu fui convidado para fazer atletismo. E quando eu entrei, me apaixonei. Foi um amor à primeira vista. Até porque até hoje estou aí no atletismo aí. Então foi amor mesmo, né? E de lá para cá foram muitas conquistas, né? E viajando muito, né? E revelando muito talentos para o nosso município aqui em Rio do Sul. Depois nós vamos ver, tem muitas fotos de muitos talentos e realmente atletas fantásticos que passou pela sua mão, e, enfim, que foram e são destaques a nível de Brasil. Mas eu tenho, além das fotos que o nosso diretor já tem lá para soltar daqui a pouco, eu peguei aqui, que não estava lá no seu pendrive, uma foto do professor Luciano com a camisa de educação. Se o Pajé puder dar uma chegadinha aqui, não sei se dá, mas enfim, essa foto aqui está o Luciano com a camisa de educação física. E o professor Luciano, estimado, aqui ainda estava com cabelo e com barba. Barba ele ainda deve ter, mas cabelo não tem mais nada. Barba branca ainda. O nosso estimado professor Luciano Yurki, esse é realmente o nosso cara. O professor Luciano é o cara. E aqui tem uma que você vai falar também, porque você também você começou fazendo o quê? Peso, lançamento, disco, dardo, o que você fazia? Em 92 eu fiz lançamento do dardo, né? Eu fui participar daquelas regional micro dos Jogos Escolares e eu vi que não fui bem. Aí em 92 eu fui para Campos Novos num campeonato, eu fui com o Ivanzão ainda, que era o recordista estadual dos 100 metros, e eu também não saí muito bem. Mas por acaso eu estava inscrito no arremesso de peso, e lá era peso adulto já, 7,260 kg. E eu fiquei entre os 8 no campeonato. Então eu disse, eu acho que eu vou seguir nessa prova, né, no arremesso de peso. E de lá para cá, eu voltei para Rio do Sul, conversei com o seu Luciano. O seu Luciano era um professor de escola e era técnico, cuidava mais, a especialidade dele era mais pista, não era tanto arremesso, né? Mas ele viu que eu tinha um potencial muito grande, né? Ele já me conhecia desde pequeno. Ele começou a fazer um trabalho, né? Ele deixava sempre bem claro que não era a prova que ele mais tinha conhecimento, e eu comecei a treinar. Treinava sozinho, treinava com ele, como ele orientava os outros atletas, treinava sozinho. E assim foi passando os anos, até 94 foi minha primeira convocação na seleção brasileira. Fui para um Sul-Americano em Cochabamba, na Bolívia, fui já prata. Você tinha que 16, 17 anos? Isso, 16, 17 anos. Né? Em 95 eu fui para um Jogo Sul-Americano em Assunção, no Paraguai, já trouxe 2 medalhas para o Brasil novamente. Em 95 eu tive um convite para ir morar para São Paulo.
né? Eu fui para São Paulo treinar em São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, nas 6 cidades, com o João Paulo, que é hoje um grande técnico de arremessos e lançamentos do Brasil. E eu fiquei até 98 e 99 lá. Em São Paulo? Em São Paulo. Né? E eu comecei a rever a estrutura que a gente tinha naquela ocasião, a família longe da boa vida, de uma cidade maravilhosa que a gente mora. Eu disse, não, eu acho que eu vou voltar para Rio do Sul e vou seguir meu projeto, que é ser professor e formar grandes atletas, porque aqui a gente tem muito talento. E de lá para cá, eu retornei para Rio do Sul e virei técnico, né? E vim formando grandes atletas aí, como a gente tem a nível nacional e mundial. Estimado, já que estávamos, você falou tanto em medalha e tal, e conquistas, e essa medalha aqui, que está aqui na nossa bancada, aí eu tenho curiosidade, e o telespectador também, que essa aqui foi aonde? Essa foi minha primeira medalha de ouro, né? E única no JASC, Jogos Abertos, né? Essa aí foi em 2000, em Brusque. Então é uma medalha muito importante para mim, porque é a minha medalha de ouro. Eu tenho 11 medalhas nos Jogos Abertos, mas essa é a minha única medalha de ouro no arremesso de peso. Essa aqui é a única de ouro? É a única de ouro. Eu tenho bronze, tenho prata, mas... essa aqui, então. Essa foi a primeira medalha minha, né? Que eu conquistei nos Jogos Abertos, né? Eu era ainda menor de idade, isso foi lá em 97, em Concórdia. Então, essa foi a minha primeira medalha que eu trouxe nos Jogos Abertos. Eu fiquei 4 meses treinando em Manaus. Arremesso de peso? Arremesso de peso. 4 meses treinando em Manaus, no centro de treinamento com o cubano, né, para mim vir representar Rio do Sul e trazer minha primeira medalha nos Jogos Abertos. E consegui. Que idade que você tinha aqui? Tinha 17 anos. 17 anos. Isso. Um menino, vamos dizer assim, né? Um menino. O filho do Botija. Sabia que o filho do teu pai era Botija? Na nossa época era Botija. É verdade, o Botija. E essa aqui, estimado? E essa medalha bonita, hein? Essa é a minha prata. Eu trouxe no arremesso de peso no lançamento do disco. E, Neri, essas aí foram minhas últimas medalhas aí, né? Que foram Jogos Abertos. Enquanto você participava como atleta, né? Como atleta. Aí eu pergunto, mas 11 medalhas, eu parei novo, na verdade, como atleta? Como atleta. Por quê? Parei porque eu comecei a trabalhar como professor e ser atleta. E eu vi que não dava para fazer os dois, porque eu comecei a revelar muito atleta e, no entanto, eu tive que me dedicar mais nos treinamentos dos meus atletas que o meu próprio treinamento, né? Então, essas 2 medalhas aí foram minhas as últimas medalhas de Jogos Abertos. Essa aqui, inclusive? Isso. Essa foi... Essa aí. Que Jogos Abertos foi essa aqui? Essa atrás, Neri, foi... 2003. 2003. Jogos Abertos. 43º Jogos Abertos. Não lembro onde é que foi isso, que aqui não diz a cidade. Não recordo Não mesmo. recorda, né? Bom, estimado, você tem muitas outras medalhas, imagino, como atleta e também como professor, técnico. Porque eu vejo aqui, ó, você me mandou um currículo e eu pedi isso, e você botou aqui, ó, hoje atual técnico da equipe de atletismo da UFC de Rio do Sul e coordenador do projeto Revela Talento, isso. Que é o que você, da escola com o pé na pista, Tóquio 2020. Já pensando em 2020. Você está pensando em 2020? 2020. Exemplo, nós temos uma foto, o Luiz Henrique Schneider em Chapecó, ele ganhou os Jogos Abertos no peso, o segundo foi o Alain de Blumenau e o terceiro foi o Darlan. Quem é o Darlan? O Darlan hoje é o terceiro atleta bem mais colocado nos Jogos Olímpicos no atletismo, né? A gente teve o Thiago no salto com vara, o Caio na marcha atlética e o Darlan foi o 5º no arremesso do peso. Olha lá, ó. E o Darlan, né, foi medalha nos Jogos Abertos e perdeu para o Luiz. Então, o que eu quero dizer com isso, Neri? Se a gente dá uma continuidade nos atletas que eu revelo aqui no nosso município, a nível adulto, com certeza a gente vai ter um atleta a nível olímpico, né? Aí está prova disso. O Luiz ganhava do Darlan e o Darlan seguiu para São Paulo treinar com grandes treinadores a nível mundial e representou o Brasil, representou o município de Concórdia, Santa Catarina, nos Jogos Olímpicos. Está aqui nessa página do jornal. Eu trouxe o jornal que chegou ontem na minha casa. Está aqui o Darlan. E o nosso estimado Schneider batia o Darlan. Isso, os recordes de Santa Catarina e do Brasil nos arremessos de peso, alguns são meus, né? E o Darlan também veio batendo, né, esses recordes. Então, a nível de FESPORT, joguinhos, o LESC, Jogos Abertos, e a gente sempre teve atleta
com maior condição técnica. No entanto, quando chegou a nível adulto, teve que decidir. Ou ficasse em Rio do Sul, Santa Catarina, ou fosse para São Paulo treinar com grandes técnicos, como o Darlan fez e alcançou esse grande sonho dele, participar numa Olimpíada e ficar finalista como o primeiro atleta do Brasil no arremesso de peso. É verdade. Pajé, não sei se consegue dar um close-up para pegar o Darlan aqui no jornal. É possível? Porque o Darlan, esse cara foi um atleta olímpico hoje, foi de Santa Catarina, que estava lá, ficou em 6º lugar, né? Quinto lugar. Olha que orgulho para nós de Santa Catarina e saber que o nosso atleta, o Schneider, batia o Darlan. Quer dizer, então nós também tínhamos potencial para estar lá. Essa que é a grande verdade. E temos. E né? temos. Temos, por isso é 2020 Tóquio. Né? E eu vou trabalhar para isso e vou cada vez pedir mais o apoio, mostrar para as pessoas que a gente tem. O atletismo não é um sonho. Eu sempre digo, o atletismo de Rio do Sul é uma realidade. Hoje a gente é o maior formador de categorias de base do Brasil e da América do Sul. Né? Isso está em estatística, está lá nos recordes, nas marcas, e a gente quer chegar a nível olímpico. Né? Então a gente tem um trabalho sim para percorrer e a gente quer fazer e vai conseguir. Agora, estimado, para isso aqui tudo, antes nós íamos o primeiro intervalo, e para ver aquela pitadinha da banda Chapéu Preto, né? Você gostou da banda, estimado? Show! Show, né? Show! Show, né? É que você, claro, isso tudo não se faz sem ter uma estrutura da Fundação Municipal de Esportes por trás, tem que ter, não tem como. E também de outros apoiadores, porque a gente sabe da dificuldade hoje. Sem dinheiro não se faz. Tem milagre. Não. Eu teve uma reportagem nele hoje bacana, falando sobre os Estados Unidos e Brasil, comparando no atletismo. O investimento nos últimos 4 anos do atletismo no Brasil foi maior que o investimento nos Estados Unidos. Aí tu diz, mas pô, a gente trouxe uma medalha só, né? Não sei. A medalha foi no salto com vara. Salto com vara, aquele menino de 20 anos. anos. É o Thiago, que treina com o Petrov. E né? que tem uma base militar também. Isso, né? E treina, na verdade ele mora na Itália e mora lá e treina lá com o Petrov. Então ele foi recordista olímpico, né? Vai ser recordista mundial, vai bater todos os recordes possíveis, porque a gente sabe que o Petrov teve os melhores atletas do mundo no salto com vara. E esse cara é o técnico hoje do Thiago. Do Thiago, né? Show de bola. Nós temos que ir a um intervalo e depois do nosso retorno nós vamos falar essa quantidade de medalhas que está aqui no seu currículo, que é uma conquista como técnico. E depois vamos passar as fotografias com os atletas de destaque nossos de Rio do Sul da região que passaram. E uns estão com o nosso Geberton Firmino, depois da nossa banda Chapéu Preto.